Ação gravada. Isso. Gente, boa noite. Só avisando que meu vídeo aqui tá desligado porque a internet aqui em casa não está cooperando muito. E aí, boa noite para todo mundo aí que chegou. Prazer imenso ter vocês. Todo mundo aqui já me conhece, né? E hoje, aí aproveitando que é o mês, estamos aproximando aí do Dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Hoje aí nós temos o Jadson, né, que vai falar sobre a Reforma Protestante e as ciências modernas. Eu acredito que no Ocidente, né, o fenômeno da Reforma foi um divisor de águas e o nosso amigo Jadson vai apresentar sobre esse tema, que eu acredito que seja bastante relevante, né, especialmente no contexto de quem tem a formação, tem alguma graduação, já passou pela graduação, conhecer um pouco sobre como a reforma contribuiu para o que a gente entende hoje de ciência moderna. E para quem não conhece o Jadson, ele é membro aqui do grupo da ABC2 em Maceió, nos ajuda bastante, muito mesmo. Sou um grande fã dele. Ele também aí é mestrando em História na UFAL, quase mestre, está dando aí no andamento nos trâmites burocráticos para obter o título de mestre. E, enfim, ele vai apresentar aí melhor do que eu sobre o tema de hoje e também quem ele é. Jadson, fica à vontade aí, está contigo. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, galera. Quem entrou depois, isso aqui na minha testa é um espinho, tá? Vamos lá, boa noite, Vitor. Boa noite aí que chega depois aí. Vou projetar aqui a minha apresentação. Compartilhar nossa telinha. Assim que visualizar aí, dá um toque aí para mim. Que eu já estou de tela cheia. Estou conseguindo. Tá Já aparecendo já. apareceu aqui, mas aqui para mim está tudo preto. Só tá carregando, Agora mas apareceu agora. Mas apareceu a conclusão. Né? Foi, comecei pela conclusão. Ficou fácil agora, né? Já comecei pela conclusão. Agora já deu spoiler já. Já dei o final do filme já, né? Quem leu, leu. Quem não leu, agora no final a gente volta. No final a gente volta pro final do que foi no começo, né? Vamos lá então, a Reforma Protestante e as ciências modernas. Né? Estamos aproximando Jadson, aí. Diga aí. mas assim, você pode também começar pelo fim, viu? Vamos lá. Começar pelo fim do começo, né? A Reforma Protestante é um evento aí dentro da história do cristianismo que ocorreu em 1517 e as ciências modernas uma dinâmica dentro da área das relações humanas que é inserido dentro da modernidade, né? Ou temporalmente dentro da Idade Moderna. Mas vamos falar um pouco acerca da definição desses termos, né? Seja ele tanto a Reforma Protestante, ou seja o que se chama, né, ciência moderna, e depois vamos juntar os dois para ver no que vai dar essa mistura, né? Porque é interessante a gente partir, né, da definição dos termos, né? Conforme nos recorda um historiador chamado Mark Bloch, ele diz o seguinte: as mudanças das coisas estão longe de acarretar sempre mudanças paralelas em seus nomes. Ou seja, o que às vezes acontece é que determinada ação humana ou determinada forma de agir ou
características sociais, elas mudam a forma que são executadas, mas o seu nome permanece o mesmo, né? Como, por exemplo, a escravidão. Tinha a escravidão no Império Romano e tinha a escravidão no Brasil no século XIX. O termo é o mesmo, escravidão, né? Porém, as características, né, que ocorrem acerca do que vem ou que foi a escravidão, elas tomam outras características, né? Ou seja, ocorreu uma mudança, né, na forma com que o homem se relaciona acerca da sua ação na relação com o outro de domínio, mas paralelamente não ocorreu a mudança do nome, né? Continuou sendo escravidão, né? Então a gente tem a mudança da ação humana na sua relação social, mas não tem a mudança do nome, né? Então essa é uma das características, né, que pode acontecer ao longo da história, né? Às vezes cria-se palavra também, mas também pode acontecer de palavras permanecerem, mas as suas características serem alteradas, né? E esses exemplos, né, a gente pode pensar a ciência e a religião, né? O que a gente denomina hoje como ciência, né, era diferente o que se denominava como ciência no século XVI, que foi o século da Reforma Protestante, né? Assim como religião, né? Hoje se configura religião com uma característica, mas no século XVI, religião tinha outra característica, né? Então a gente vai começar primeiro pensando sobre o termo ciência, né? E aqui para o século XVI, está aqui embaixo, Peter Helson, né? Essa aqui é uma referência a Peter Helson, em O Território da Ciência e da Religião, quando ele aponta uma mudança da percepção da ciência na Idade Média para a Idade Moderna, né? E aqui a gente está pensando o tempo histórico na sua cronologia, antiguidade, medievo, modernidade contemporânea. Só relembrando, Idade Média, século V ou século XV, Idade Moderna, ou seja, período moderno, século XV ao século XVIII. Né? Então ele está pensando aqui, ele está fazendo referência a uma nova ciência que vai surgir ou tomar forma no período moderno. O moderno, nesse caso, temporalmente pensando entre o século XV e o século XVIII, que é quando se encerra o período moderno com a Revolução Francesa em 1789. Né? Então a gente está pensando aqui essa nova ciência do período moderno dentro dessa temporalidade. E outro detalhe que eu quero chamar a atenção é quando ele aponta uma nova ciência, é porque existia antiga. Ou seja, também já quero fazer o apontamento de que na Idade Média tinha aspectos do que a gente viu denominar de ciência. Assim como no período moderno teve uma ação humana com aspectos que veio a ser denominado como ciência, principalmente a partir do século XIX até chegar aos nossos dias, que é o conceito, né, mais próximo que a gente utiliza para caracterizar o termo ciência, né, essa atividade humana que denominamos de ciência. Né? Mas aqui no século XVI, essa ciência não tinha a característica e a forma que ela tem hoje. Né? E ela tinha, antes desse período, ou seja, no período medieval, ela tinha uma característica. E o Peter Helson aponta a seguinte característica para descrever isso que se aproxima do que a gente chamou de ciência. Né? Que no período moderno, pensando aí, principalmente a partir do século XVI, né, a natureza não era mais para ser lida em busca de seus significados teológicos e morais mais profundos. Todavia, era amplamente crido que as investigações sistemáticas dos seus princípios subjacentes apontariam para o design intencional de uma divindade sábia e poderosa. Então, veja, dois
dois aspectos, ou duas características que eu quero apontar aqui. A primeira, se essa ciência é nova, é porque existia uma antiga, e a referência antiga aqui é o período medieval. A segunda característica é Deus, ele não sai da jogada. Ou seja, a divindade, ela não sai da relação do homem na sua investigação científica. Porque Deus, ele permanece como elemento da investigação da natureza, ou do que veio a se chamar ciência, tá? O que vai mudar é o deslocamento acerca dessa natureza. E aqui tem um exemplo do pelicano. Havia uma leitura denominada teológica, ou uma leitura no medievo, que toma mais características alegóricas e morais, que, ao observar o pelicano e a sua lenda acerca de como ele agia com os seus filhos, apontava para a relação de Cristo com a humanidade. A lenda era a seguinte do pelicano, que quando faltava o alimento, o próprio pelicano tirava o seu corpo, né, ou seja, da sua carne e do seu sangue, e alimentava os seus filhotes. Então, qual era o significado teológico dessa história, né, que se convenciona mais atualmente chamar, né, de uma lenda? O significado teológico, portanto, seria, né, a relação de Cristo com a humanidade, né, que entregou sua carne e seu sangue por nós, né? Só que a partir de agora, essa nova ciência, né, ela não vai mais pensar nesse significado teológico, mas vai pensar nas características da natureza, ou seja, nas características, né, desse ser, do seu funcionamento e como ele é organizado, como ele funciona, ele aponta para o Criador, né? Ou seja, o próprio funcionamento, a própria estrutura da criatura é um elemento que aponta para a divindade, ou seja, que há um Criador por trás dessa natureza, tá? Então, esse é o aspecto inicial que a gente está abordando sobre o significado de ciência, que ela desloca de um significado teológico para apontar um design intencional de uma divindade. Então, havia ciência, período medieval, e havia a busca da divindade acerca da investigação da natureza. Então, investigar a natureza nessa nova ciência do período moderno não é tirar Deus da ciência, mas sim observar que a natureza ela reflete, né, o seu Criador, ou seja, a criatura refletindo o seu Criador. Sim? Ô, Jadson, Oi. o que é engraçado, né? Que se você observa no ensino, nas escolas, né? É essa noção de que nesse contexto há Deus sai do centro, né? Porque entra o contexto de antropocentrismo, né? O homem como centro disso, né? E aí você está Isso, mostrando que a realidade é bem outra, né? Deus continua no isso, centro, não muda isso, nada, né? isso, né? A história da ciência, né, ou os historiadores, né, que estudam a ciência, a exemplo do Peter Hells, do Regis Royce e dentre muitos outros que têm estudado a história da ciência, né, apontam o equívoco dessa, dessa construção do século XIX, né, acerca de que a partir da modernidade, do período moderno, século XVI, Deus foi tirado, né, não havia mais o interesse em pensar sobre a ação de Deus na natureza, né? Ou em pensar Deus a partir da investigação científica. Não, ainda é importante essa relação do homem com Deus e a ciência, né? E pensar a ciência não requer tirar Deus,
Então, não há essa retirada, né, de Deus. E acerca da questão religiosa, né, é importante, né, a gente pensar a dimensão do que era a religião, né, aqui nesse momento, né? A época em que surgiu a ciência moderna, e aqui lembrando, né, a gente está pensando no período moderno, na cronologia da história, a religião constituía um dos fatores mais poderosos da vida cultural. O que as pessoas pensavam de Deus influenciava sua concepção da natureza, o que, por sua vez, influenciava os seus processos de investigação da natureza, ou seja, a ciência. Então, sendo um elemento, né, intrínseco da sociedade, de impacto profundo na forma com que o ser humano se relacionava consigo e com o outro, também essa relação ela era impactada acerca de como o homem investigava a natureza, tá? Então, quando há uma mudança acerca da percepção religiosa, haverá um desdobramento acerca da investigação da natureza. E é aqui que a gente entra na reforma protestante. Para que a gente pense a reforma não como apenas um evento ou um movimento religioso, como a gente pensa a religião hoje, quase que um elemento distinto, né? Então, a religião é uma coisa, por exemplo, e política é outra. Ou questões sociais é outra coisa. Religião é uma coisa, economia é outra. A gente tem que pensar aqui como a religião como um elemento central que mobiliza todos esses outros aspectos. Se ela é o fator mobilizador desses outros aspectos, quando você você mobiliza em junto todos esses outros aspectos. A orientação histórica e teológica nos estudos da reforma enxerga a sociedade europeia com termos de lutas com questões religiosas que levaram a mudanças sociais e políticas. Por quê? Porque a religião ela era um poderoso fator da vida cultural. E quando você causa alterações nesse fator, você causa alterações em aspectos sociais, que envolve política, economia, ou seja, envolve todos os aspectos ou diversos aspectos da sociedade. E a gente vai pensar aqui em três características que vão diferenciar a percepção reformada no século XVI, né? Ou seja, elementos da reforma protestante que vão fazer um deslocamento de características acerca da religião cristã. Então a gente tem um movimento na história do cristianismo e ele, no século XVI, é reelaborado em alguma das suas características. E as três aqui a gente vai pensar especialmente é o solo escritura, o sacerdócio universal e como os reformadores pensavam a sua ação para a glória de Deus. Só lembrando, Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. Os seus principais proponentes, Martinho Lutero e João Calvino. A gente não vai comentar aqui especificamente os reformadores, né? Mas algumas das ideias oriundas da reforma que vão ter impacto na ciência. O solo escritura, por exemplo, ele vai impactar essa percepção acerca dos dois livros. Ela não é uma concepção que surge com a reforma, ela era do período medievo, né? Então, já no medievo se pensava dois livros. Quais eram esses livros? Um era que Deus escreveu, né, acerca de si e da sua relação com o homem, utilizando homens, e aí surgiram as escrituras sagradas, a Bíblia, mas Deus também deixou a sua assinatura na natureza. Então, a própria natureza também seria um livro para ser lido pelo homem, ser estudado. Então, esses seriam os dois livros. E a Reforma Protestante
os reformadores e as ideias desenvolvidas com a reforma irão impactar essa percepção dos dois livros, né, quando se desloca a ênfase na questão literal da Bíblia, quando se pensa que a primazia na interpretação bíblica está na sua literalidade e que deve-se retornar às concepções e às percepções teológicas da Bíblia do seu período de constituição, né? Ou seja, lá do primeiro século, com o próprio Cristo, com os apóstolos e também com os pais da igreja. Os pais da igreja também foram objeto de intensa investigação dos reformadores, Lutero e Calvino, né? Há um historiador francês que ele afirma que João Calvino, na sua última edição das Institutas, fez mais de 9.000 referências, sendo mais de 5.000 da Bíblia e mais de 4.000 sobre a história da igreja. Dentre a história da igreja, toda essa diversidade de referências, né, seriam mais de 800, se eu não me engano agora, sobre Agostinho e outra boa parte delas referentes a Tomás de Aquino. Então, a história, né, da igreja, ela também foi objeto importante para os reformadores, né? Porque os reformadores eles não se viam como trazendo nova doutrina, mas sim restaurando uma doutrina que havia se desviado no seu percurso, né? Então, ela era, em parte, nova, porque o tempo ou as circunstâncias levaram com que aqueles que conduziram a igreja trouxessem novidades, né? E assim desviasse da finalidade a qual tinha surgido, né? Ou ao qual tinha Cristo vindo ao mundo, né? Então, o Sola Escritura, né, é esse retorno às Escrituras com a ênfase na leitura literal, né, que vai impactar acerca da interpretação dos dois livros, que é o livro da Escritura e o livro da natureza, em especial esse da natureza, que reflete diretamente acerca da ciência, né? E aqui alguns exemplos disso. A Confissão Belga enfatiza que a natureza se apresenta ante nossos olhos como um belo livro, uma referência explícita, direta, acerca da natureza como um livro, no qual todas as coisas criadas, grandes ou pequenas, são como letras que patenteiam as coisas invisíveis de Deus. A mesma concepção dos dois livros e seu paralelismo é encontrado na obra de Francis Bacon, um inglês, né, um anglicano. Huguenot Bernard Palissy foi ridicularizado por ter ele, um homem sem instrução, isto é, não conhecedor do grego e do latim, ousado opor-se ao ponto de vista dos antigos, que acreditavam que os minerais crescem como as plantas. Não possuo nenhum outro livro, além do céu e da terra, que são conhecidos por todos os homens e que todos foram dados para ler e conhecer. E aqui há duas características para pensar e refletir acerca do impacto da reforma protestante na ciência, né? A primeira é essa, né? A leitura do livro da natureza e o sacerdócio universal, que é a próxima temática que a gente vai observar, né? Porque ver cada um de nós como sacerdote, né, para atuar sem a necessidade de intermediário, né, na nossa relação com Cristo, assim também alguns indivíduos passaram a ver a investigação científica ou a investigação da natureza, né? Se esse livro ele está disposto para a gente ler ele e estudar e conhecer, seja esse livro da Escritura, seja esse livro da natureza, então todos nós que somos cristãos, somos sacerdotes de Cristo, podemos ler esses livros, né? Seja ele a Bíblia ou seja ele a natureza, né? Então isso vai influenciar, né? Essa percepção teológica
vai influir essa percepção de mundo, de agir com a natureza, né? Isso aqui são referências do Regis Roicas, né? E aqui outra citação do Peter Helson, que chega a conclusões similares, né? Foram a Renascença e a Reforma que sinalizaram o começo do fim da alegoria, ou seja, aquela percepção de ver o pelicano como uma analogia a Cristo, como atitude interpretativa geral para poder ser aplicada à escritura e à natureza, né? E o sacerdócio universal, suas mentes, ou seja, reformados protestantes, tinham sido forjadas com a ideia de que cada homem deve aceitar a responsabilidade de descobrir a verdade tanto quanto possível por si mesmo e de que deve haver independência em relação à autoridade humana para que a submissão à autoridade divina possa ser mais completa. Essa doutrina, ou seja, a sacerdócio universal, foi sustentada por todos os grupos protestantes. Teve imensas implicações a demolição da estrutura ministerial hierárquica e divisão entre clérigos e leigos do catolicismo. E aqui, no caso do sacerdócio universal, a gente tem uma característica que é estritamente relacionada à reforma protestante. Ela desloca a responsabilidade diretamente para cada cristão na sua relação com Deus. Eu, na condição de sacerdote, sou diretamente responsável para com o Criador. E essa responsabilidade de, por exemplo, ler a Bíblia, uma responsabilidade que, para o catolicismo, não era atribuída ao indivíduo, mas sim aos clérigos que deveriam, que tinham a responsabilidade, né, que eram ou que são, né, o instrumento de conectar o fiel a Deus, né? No protestantismo, não. O próprio indivíduo ou o próprio fiel, ele é responsável pela sua leitura bíblica. Ele é responsável pela sua relação com Deus. E isso se desdobrou na investigação da natureza ou na investigação científica, né? E sendo um elemento de todos os grupos protestantes, não deixa dúvida, né, acerca do seu caráter intrínseco, né? É uma característica fundamental da reforma protestante. E outro elemento, né, é que a ação desses homens da ciência moderna, pensando aí século XVI, século XVII, século XVIII, né, a ciência que eles produziam, né, e a gente até retoma um pouco a introdução, é produzir ciência para a glória de Deus, que era um tema central da teologia reformada, né? E aqui o exemplo de Kepler, o astrônomo. Kepler escreveu em 1598 que os astrônomos, na qualidade de sacerdotes de Deus, no que diz respeito ao livro da natureza, ou seja, temos aqui a gente consegue juntar todos esses elementos, né? Kepler, como sacerdote de Deus, a gente pensa no sacerdócio universal, a respeito do livro da natureza, e a gente pensa nos dois livros. Deviam ter em mente não a glória do seu próprio intelecto, mas, acima de tudo, a glória de Deus. Então, três características enfatizadas pelas concepções reformadas do protestantismo. Sacerdócio universal, a ênfase nos dois livros e a finalidade do homem, que é a glória de Deus. Sendo a glória de Deus a sua finalidade, então aquilo que o homem vai fazer na ciência é para glorificar a Deus. Disse também Kepler: eu queria ser teólogo, fiquei incomodado por muito tempo, porque ele foi rejeitado para ser pastor, ele ficou decepcionado. Mas posteriormente ele afirmou o seguinte, né? Mas agora vejo como Deus também é louvado pelo meu trabalho na astronomia. Então esse, né, Kepler, um dos mais brilhantes cientistas que a humanidade já teve,
porque viveu num período denominado de período moderno, em que alguns classificam, né, como se Deus tivesse sido tirado da história. Para Kepler, Deus não tinha sido tirado da história. O seu trabalho tinha por finalidade glorificar a Deus, né, louvar a Deus. Ele se via como um sacerdote de Deus, lendo o livro da natureza, feito por Deus, para que, acima de tudo, Deus fosse glorificado. Só para a gente caminhar para o final, outro ponto interessante é a teoria da acomodação. Remonta também os pais da igreja, em especial Agostinho, né? Mas ele vai também ser retomado pelos reformadores, em especial por João Calvino. A posição relativamente firme do copernicanismo e da nova filosofia, em geral, nos países protestantes, foi ressaltada pela tendência dos próprios católicos romanos em identificar, até certo ponto, copernicanismo e protestantismo. Porque começou-se a caracterizar o protestantismo, né, a reforma protestante, como algo novo, como uma novidade. E para o seu tempo, realmente, tinham características que eram novas, que eram consideradas novas, né? E essa abertura e essa propensão, né, a estar mais aberto a aceitar essas novidades ou buscar compreender essas novidades foi uma característica do protestantismo, né? E entre essas novidades que surgiram estava o copernicanismo, né? E em decorrência, veja que curioso, né? Isso aqui a gente vê com Reis e Roicas, né? Veja que curioso, né? Segundo Reis e Roicas, esse clérigo católico referiu-se ao sistema calvinista copernicano. Em 1624, um dos cardeais aconselhou o Papa a ter cuidado sobre uma decisão acerca do sistema de Copérnico, uma vez que todos os heréticos seguiam a opinião dele por a julgarem correta, né? Então, essa propensão, né, de estar mais aberto acerca dessas novidades, que no caso seria aqui, né, o sistema solar copernicano, ela se enquadrava ou se encaixava, né, no que se chamou de teoria da acomodação. O que seria essa teoria da acomodação, né? Que na revelação de Deus para o homem, né, Deus ele acomodava essa revelação à percepção do homem no seu tempo e no seu momento da história. Como, por exemplo, acerca do profeta, quando se diz que ele orou para o sol parar. Não havia necessidade, ou nem era concebível a Deus, explicar que o sol já estava parado. Ou seja, Deus se revelou conforme a compreensão de mundo daquela pessoa. E assim foi ao longo da história as revelações de Deus para com o homem, revelando-se dentro da percepção humana, no seu tempo, na história, no seu contexto, para que ele compreendesse a mensagem de Deus para ele, né? Deus não se revelava nos parâmetros científicos, mas nos parâmetros em que a mensagem fosse clara para aquele a quem estava sendo revelada a mensagem, né? Então essa é a teoria da acomodação, que foi utilizada com mais ênfase pelos reformados. Tá? Essa foi outra característica. E a gente concluindo, uma conclusão aqui do Reis e Roicas, quando ele descreve que, para ele, o que é mais impressionante acerca dos primeiros cientistas protestantes é o seu amor pela natureza, na qual reconhecem a obra das mãos de Deus e o seu prazer em investigar os fenômenos. E aqui concluo eu. Os elementos religiosos trazidos pela reforma protestante constituíram ferramentas que
potencializaram a investigação da natureza. Não que elas não existissem, elas existiam. Tinha traços do que a gente chamou de ciência na Idade Média e nesse período moderno. Mas com a concepção de mundo reformada, essas ferramentas elas são potencializadas, né? A exemplo dos dois livros, né? O livro da natureza e o livro das escrituras. E investigando a questão da natureza e impulsionar a atividade humana convencionalmente denominada de ciência, né? Então, impulsiona essa atividade que a gente hoje caracteriza e atribui, dá o nome de ciência, né? E aqui, para a gente fechar, né, com uma citação do Abraham Kuyper, tá? A ciência surge como fruto do pensamento, imaginação e reflexão de sucessivas gerações ao longo dos séculos e mediante a cooperação de todos, né? Então, a ciência, né, ela não é fruto de um ou de dois, né, mas da ação humana ao longo de muitos anos, cooperando um com o outro, né? E é mediante essa cooperação que a ciência ela avança, né? E no nosso caso cristão, preferencialmente buscando o seu avanço, pensando aí, tendo inspiração, como por exemplo Kepler, para a glória de Deus. E aqui estão algumas referências, né? O Regis Roicas, o Peter Elson, o Carter, o Lindenberg Carter, uma ótima referência para estudar a história da reforma, e o dicionáriozinho de teologia do verbete protestantismo. Beleza? Ficamos por aqui.